Olá, todo mundo. Meu nome é Nicolas Sampaio, eu sou estudante de filosofia da FIFLESH USP e estou aqui para propor um diálogo para todo mundo que parte um pouco do nosso contexto político e religioso que está tão acalorado nesse momento, né? Esse diálogo, então, ele se pretende como uma possibilidade de conversa mesmo, porque eu acredito que isso ainda é possível e eu acredito que essa proposição de um diálogo que parte da filosofia tem algumas características que podem ou não, talvez, auxiliar a reflexão de algumas pessoas para o qual esse tipo de conteúdo pode ser útil. E por acreditar que existe uma referência histórica e filosófica que trata de algumas questões do nosso tempo, eu trago aqui para vocês, para a gente dialogar, um texto barra vídeo. Vocês vão ver que a coisa vai ser um pouco uma mistura dos dois, não poderia ser diferente, cujo título é um pouco grande, mas que já reflete nesse espírito barroco do filósofo de referência, que é o Bento de Spinoza, um pouco do espírito dessa tentativa de diálogo, tá bom? Então, vamos lá. Bento de Spinoza, por Marilena Chaui. A leitura de um clássico contra a superstição teológico-política brasileira. Em terras onde o espírito acolhedor, de respeito às culturas e onde imigrantes provenientes dos mais diferentes lugares encontram guarida para desenvolver os seus comércios, os seus projetos. Terras onde se cultiva o respeito às diferenças, às religiões e onde o desenvolvimento científico encontra um solo profícuo. Encontramos agora um cenário tomado pelo medo. Esse afeto terrível, agora incorporado na fala de teólogos, mobiliza os seus fiéis em torno de ideais políticos. Está instaurada uma guerra santa, que tem como base a defesa pela verdadeira interpretação da Bíblia. Aquele que detém a verdade das Sagradas Escrituras detém o poder político. Teologia, assim, se torna uma ferramenta de dominação, de mobilização dos ânimos dos fiéis através de um trabalho do medo e da esperança, cultivando a superstição das massas. Assim era o cenário holandês do século XVII, onde viveu Spinoza. Bom, eu imagino que você, assim como eu, tenha ouvido esse relato histórico com um mínimo de incômodo pela sua familiaridade. Mas talvez você possa se perguntar, por qual motivo eu estou trazendo esse relato desse contexto político, né? Talvez você possa ser um pouco mais crítico e poderia questionar o porquê desse contexto específico que eu trago a reflexão, como se fosse aqueles papagaios, não sei se vocês já viram, numa praça, que tira um bilhetinho, tira um versículo, geralmente é um versículo, né? E que essa palavrinha, assim como uma mensagem dentro de um biscoitinho da sorte, pode ser interpretada das mais diferentes formas, né? Diferentes pessoas leriam isso de diferentes maneiras. Então, será que o quão arbitrário digamos assim, esse relato para o contexto que a gente está pretendendo dialogar? Bom, é saudável que a gente tenha esse tipo de desconfiança e é justamente por esse espírito crítico que eu vou buscar desenvolver um breve argumento partindo do contexto holandês, tendo como referência uma personagem singular da filosofia, para então falar do nosso próprio contexto teológico-político. E se esse termo teológico-político te chamou a atenção, certamente você já deve saber, né? E eu já anunciei isso, de quem a gente está falando. Bento de Spinoza. Bem, de duas uma, ou você já está cansado de ouvir falar desse nome, ou, melhor, né, dos seus vários nomes, ou então simplesmente você nunca ouviu falar dele, né? Para não chatear nem quem já está cansado de ouvir essa história e para não cansar também aquela pessoa que não é desse mundo, eu vou tentar resumir quem é essa figura em um tweet, basicamente. Vamos lá. Nascido em solo holandês no ano de 1632, Spinoza vem de uma família judaica
que migrou para os Países Baixos, fugindo da Inquisição. Parte dessa comunidade que migrou, de origem portuguesa, se deslocou para o Brasil, outras foram para a Holanda, que foi para onde a família do Spinoza foi. Na ocasião, este era o lugar de maior abertura religiosa, política, econômica da época. Porém, como nem tudo são flores, essa liberdade de pensamento passava por uma crise que emergia das disputas religiosas pelo poder, que acabou adentrando o cenário político. Bom, vamos passar então ao desenvolvimento proposto pelo vídeo, né? E, para tanto, eu vou utilizar de uma comentadora, filósofa brasileira, Marilena Chaui. Para quem não conhece essa figura, eu vou deixar aqui nos comentários fixados desse vídeo um link para um outro vídeo gravado pela Tessa Lacerda, que é uma das professoras do Departamento de Filosofia da USP, que fala sobre a Marilena, um pouquinho da obra, e da história dessa figura, apesar de que a gente vai falar bastante sobre isso aqui no decorrer do vídeo, tá? Se para você que está acompanhando o vídeo que já estava um pouco meio assim para a gente estar escolhendo o Spinoza, talvez fique mais ainda assim para a gente estar escolhendo a Marilena como a comentadora da qual eu vou fazer referência. Essa pergunta do porquê dessa escolha vai ser respondida no decorrer do vídeo, mas vale dizer que ela não é a Marilena Chaui não é uma simples comentadora da história da filosofia. Ela não é simplesmente uma pessoa que escreveu sobre Spinoza. Tem algo a mais aí que motiva essa escolha. Muito além disso, é a partir da tese de doutorado da Marilena, defendida em 1970, que eu vou pretender articular dois temas, como eu disse para vocês. O que é um clássico e o que é a superstição. Por fim, depois de falar um pouco sobre esses dois temas, a gente vai fazer um arremate para tentar compreender como a Marilena, ao tratar desses temas a partir da obra do Spinoza, pensa o contexto nacional brasileiro da ditadura militar na qual ela viveu. Então vamos começar falando primeiro da filosofia brasileira para adentrar um pouco esse tema. Há muita gente ouve falar de um certo complexo de vira-lata, especialmente quando o assunto é da filosofia nacional, em solo nacional. Síndrome do impostor, baixa autoestima, os adjetivos vão longe quando esse tema se inicia, né? Para alguns, a filosofia brasileira não se desenvolveu uma tradição própria. Concordemos ou não com essa conclusão, podemos afirmar que esse paradigma nos perseguiu por muito tempo, mas é no cenário paulista que esse tema começa a ganhar algumas tintas novas. Esse novo quadro começa a se delinear com a missão francesa, em especial com a fundação da Faculdade de Filosofia na Universidade de São Paulo, entre os anos 1934 e 1957. Com figuras como Martel Guerroux, Victor Goldschmidt, esses professores franceses vieram para o Brasil com o intuito de criar as matrizes de formação dos futuros docentes do Departamento de Filosofia. E com eles veio também, importado da França, o método estrutural. Esse método, fruto do estruturalismo, se coloca contra um outro modo de fazer a filosofia. Em suma, a realização desse método pressupõe uma epoché, do grego, suspensão de juízo, ao se estudar um texto. Ou seja, para ler bem um texto, é necessário que busquemos a sua verdade, mas esta está na sua estrutura lógica. Em outras palavras, a gente precisa buscar o tempo lógico do texto para achar a sua verdade. Assim, o estruturalismo se coloca como contra aquele outro que busca o tempo histórico de um texto, cuja leitura é marcada ou até determinada pelo contexto, pelas circunstâncias e até mesmo pela vida psicológica do autor. Para essa tradição estruturalista, importada para São Paulo, não se explica um texto pelo seu contexto. Antes, este texto possui um tempo próprio, fora da estrutura cotidiana, fora da vida cotidiana, que é encontrada, portanto, nas ordens das razões da argumentação, por sua estrutura de pensamento, por sua sistematicidade. Bom, com a consolidação desse modo de trabalho da filosofia, que ocorre entre os anos de 1958 até 68,
a gente adentra um novo paradigma. Se antes a gente não tinha filosofia nenhuma, agora a gente tinha uma filosofia aos moldes franceses. Portanto, agora, apesar de existir bons professores de filosofia no solo nacional, estes estavam marcados pela tarefa posta pela Revolução Kantiana, onde a crítica faz as vezes da teoria. Ou seja, não se fazia filosofia, mas se fazia crítica. Portanto, o Brasil não estava formando filósofos, mas comentadores e comentadoras dos clássicos da história da filosofia. O método estrutural de leitura, portanto, carrega pressupostos que podem até ter produzido resultados muito interessantes, como fala o Paulo Arantes no livro Departamento Francês de Ultramar, que foi lançado lá em 1994. Porém, esse método também impõe limites que precisam se tornar evidentes. Para tanto, a gente vai começar a falar agora da formação da Marilena Chaui. Das diversas mentes que se formaram na Maria Antônia, que é o nome do prédio que antigamente comportava a USP, a figura da Marilena é uma daquelas que tensiona essa tradição em seus limites. Vemos isso com muita clareza quando olhamos para a tese de doutorado dela, que foi intitulada Introdução a uma Leitura de Spinoza. Esse trabalho possui duas partes. A primeira se preocupa com a questão de como datar um filósofo, e a segunda articula a leitura de Marilena de Spinoza, com foco no tema da superstição. Antes de adentrarmos aos comentários da tese, vale retomar uma questão que dá mote para esse vídeo. A Marilena se formou em filosofia na USP em 1965 e defendeu seu mestrado sobre Merleau-Ponty 2 anos depois, em 1967. Ela foi então para a França desenvolver sua tese de doutorado sobre Spinoza, tendo como orientador Goldschmidt. Depois de vivenciar os movimentos revolucionários de maio de 68, a Marilena volta para o Brasil, no contexto da ditadura militar, com o intuito de produzir uma obra, um trabalho que tivesse sentido para o contexto nacional. Ou seja, na tese de doutorado da Marilena, defendida em 1970 na USP, sob orientação da professora e doutora Gilda de Mello e Souza, Marilena pretendia lidar com os problemas que o Brasil estava vivendo, como a repressão do AI-5. Ainda que este trabalho seja uma tese de doutorado sobre um clássico da filosofia, a gente encontra nele uma abertura que se inicia logo na primeira parte dessa tese, quando do tema da datação de um filósofo. Você deve se lembrar que há pouco a gente estava falando do método estrutural. Uma das figuras dessa tradição, como já foi dito, é Goldschmidt, que foi o orientador da Marilena, que escreveu um texto muito famoso chamado Tempo Histórico e Tempo Lógico nas Interpretações dos Sistemas Filosóficos, que foi escrito lá em 1963. Retomando, portanto, as características desse método de leitura, uma delas é que esse método considera que os textos são clássicos por serem monumentos da história da filosofia. Não apenas por sua arquitetura expressa em sua sistematicidade, na sua lógica interna, mas justamente monumento porque essa obra se tornou atemporal. Ela adentrou ao museu da história da filosofia. Ela está, portanto, fora do tempo da vida cotidiana. O texto passa a ser visto assim em seu tempo lógico, de forma que estudar um clássico da filosofia é compreender o engendramento dos seus argumentos, compreender as suas engrenagens conceituais e como o filósofo opera o seu funcionamento. Todavia, além de tratar o texto com uma certa esterilidade atemporal, esse método carrega alguns pressupostos que ainda não estão tão evidentes, dentro da minha narrativa. Assim, adentrando um pouco a essa questão, a Marilena trata de expor esses pressupostos tomando como base Gerould. O primeiro deles é o de compreender uma certa neutralidade da leitura. Figurado pela imagem do cosmos theoros, ou seja, o leitor como um espectador absoluto situado fora do espaço e do tempo. Ademais, a gente tem como pressuposto também as noções gerouldianas de verdade e linguagem. A verdade, portanto, seria a adequação ao objeto. Assim, o comentário de um texto da filosofia é verdadeiro quando ele é adequado. Ou seja,
Em última instância, uma boa leitura de um autor da filosofia seria aquela que reproduzisse uma cópia conforme daquilo que determinado autor disse ou escreveu. Um segundo pressuposto geroutiano é o da linguagem. Vamos lá. Para acessar essa verdade enquanto adequação, é necessário conceber uma linguagem que seja capaz de se afastar de toda e qualquer incoerência. Em outras palavras, esse método pressupõe uma linguagem clara e sem ambiguidades, de tal forma que, por esse meio, é possível saber o que o filósofo quis dizer. Porém, é preciso considerar que o filósofo disse tudo o que tinha para dizer e que também possuía o conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para expor a totalidade de seus pensamentos de forma coerente. Bom, não é preciso ir muito longe para ver que esse método tem alguns problemas. Assim, a Marilena avança na leitura dela de Guerrero, demonstrando como essa concepção de língua faz com que o seu projeto de leitura que acesse a verdade desmorone. Com Guerrero, a filosofia perde o seu sentido e mesmo até o seu trabalho de realização, que se realiza através da interpretação. Assim, a gente passa para um novo tema dentro desse vídeo, que é o que é um clássico. O método estrutural de leitura considera que os clássicos são monumentos, como a gente já falou, porém monumentos estéreis. O que seria então um clássico de verdade? Para responder essa pergunta, Marilena se volta para duas figuras com quem o seu pensamento dialoga. O primeiro deles é Michel Foucault e o segundo é Merleau-Ponty, ambos filósofos contemporâneos da sua época. Em um primeiro momento, Marilena buscará desenvolver a ideia de clássico Foucaultiana, que tem como referência a denominação do paradigma epistêmico da representação, desenvolvido por ele no livro As Palavras e as Coisas, escrito lá em 1966. Através dessa leitura, Foucault, que considera Spinoza um clássico por sua inserção dentro do paradigma da representação, que é marcado pelo século XVII, através disso, Marilena demonstrará como a obra desse filósofo holandês, apesar de se ocupar da representação, ele meio que se debate com ela, ou melhor, ele se lança para além dela. Em suma, Marilena negará assim essa restrição do Spinoza a esse paradigma clássico no sentido Foucaultiano, para apresentar uma abertura de Spinoza no sentido clássico merleau-pontiano. Em suma, esses dois autores pensam o modo de datação de um filósofo de maneiras diferentes. O primeiro, Foucault, pensa o tempo através de descontinuidades, demarcadas por mudanças da forma de pensar de um tempo, ou seja, pelas epistemes de cada tempo. Neste tempo marcado por descontinuidades, portanto, o Spinoza estaria dentro da episteme clássica, por estar dentro do paradigma representacional. Porém, como demonstra Marilena, esta delimitação se mostra não muito eficiente quando lidamos com algumas questões do interior da obra do próprio Spinoza. Portanto, Marilena se volta para uma segunda noção de datação, essa do Merleau-Ponty. Agora não mais marcada por uma descontinuidade, mas por uma continuidade temporal. Um clássico, para o Merleau-Ponty, portanto, é aquele cuja obra de pensamento não nos apresenta apenas uma forma de pensar encerrada em si mesmo, atemporal, fora da vida cotidiana, mas é aquela que, por sua forma de pensar, pela forma como responde às questões do seu tempo, nos dá o que pensar. Um clássico para esse autor, podemos dizer assim, é algo extemporâneo, pois dialoga para além do seu tempo, chegando até o nosso tempo presente. Por seu excesso de significação, desta maneira, um clássico é uma obra que enseja interpretação, que é para os seus leitores, assim, uma fonte inesgotável. Desta maneira, Marilena considera que Spinoza não é apenas um clássico no sentido Foucaultiano, mas que ele rompe essas barreiras e se torna também um clássico no sentido merleau-pontiano, enquanto obra do pensamento que emerge do seu tempo para o nosso. Dessa maneira, vemos como a Marilena faz a datação desse filósofo holandês, mas ainda não compreendemos qual é a sua leitura, né? Qual leitura Marilena desenvolve como crítica ao estruturalismo, a um método estrutural de leitura da filosofia.
Para tentar exemplificar um pouco esse modo de leitura da Marilena, a gente vai entrar um pouco a obra desse autor, que é o Spinoza, tendo como referência um tema que está dentro dessa obra, que é a superstição. É com esse tema que Marilena propõe uma introdução à obra de Spinoza, e é com ele que se estabelece a sua dimensão extemporânea, que dialoga tanto com o Brasil em que viveu Marilena, da ditadura militar, entre 1964 e 1985, mas também, ou especialmente, com o nosso atual cenário teológico-político do governo Bolsonaro, que tem uma simbiose com o neopentecostalismo e que encontra nos púlpitos das igrejas evangélicas a fonte supersticiosa que alimenta os fiéis com uma ideologia neoliberal, tendo essa ideologia como artigo de fé em suas várias facetas. Bom, assim a gente encerra a primeira parte desse vídeo, que deu uma introdução à tese de doutorado da Marilena Chaui, que procura, através de um clássico da filosofia, buscar referências para pensar as questões do nosso próprio tempo. No próximo vídeo, então, eu vou falar um pouco do tema da superstição dentro da obra de Spinoza e como a Marilena dialoga com essa questão para pensar o nosso cenário político, nacional, religioso e tudo mais. Beleza? Então é isso. Se você gostou, deixa aí algum comentário, vamos conversar. Tem muitas afirmações nessa leitura que eu estou fazendo, elas não são gratuitas, elas não são neutras. E, bom, estamos aqui para poder talvez desenvolver esse diálogo de uma forma um pouco mais bem fundamentada a partir do próximo vídeo. Então, se você está incomodado de alguma forma, tenha calma. O próximo vídeo vai sair provavelmente amanhã, onde a gente vai continuar desenvolvendo esse diálogo, tá bom? Mas me diga aí se está fazendo algum sentido ou não e bora para frente, sigamos. Um abraço.